6, 7 anos, mais ou menos, eu trabalhando no palco, de vez em quando eu sentia um certo cansaço, uma certa indisposição, e não sabia exatamente o que era. E, de repente, no camarim, eu resolvi botar a mão no pulso para ver se tinha alguma coisa a ver com o ritmo cardíaco. E eu notei que ele batia diferente, né? Ao invés de ter porque você sempre está fazendo exercício físico, sabe que tem que ter um ritmo e tudo, e de repente ele não tinha o ritmo, ele fazia pá, 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 ao invés de bater tum, tum, tum. Procurei um médico cardiologista, evidentemente, e esse médico acabou me receitando anticoagulante para prevenir o fato de que a uma arritmia pudesse dar um derrame, aquela trombose, aquelas coisas que acontecem com a arritmia. Mas a coisa continuou durante muito tempo e eu tinha que fazer aqueles cálculos com aquela maquininha para ver se tinha o coagulante exato ou se faltava. Aí um dia eu percebi que a coisa era ruim, porque quando vinha a arritmia eu me sentia absolutamente indisposto. E aí eu tinha um esforço tremendo para ver se eu conseguia readquirir aquela condição para eu continuar trabalhando. Houve um momento que eu achava que eu não poderia continuar trabalhando, porque quando eu estou no palco, tenho uma arritmia, eu não consigo terminar a cena. Aí eu estava trabalhando, naquela época eu estava fazendo Devaneio, que era um programa de poemas na TV, na Band News, e encontrei com um amigo meu, o Demetrio Magnoli, que é esse grande jornalista, tenho enorme admiração por ele. E durante a conversa eu falei, eu acho que estou com fibrilação, será? Ele disse, você tem fibrilação? Eu tive fibrilação durante muito tempo, não podia jogar tênis e de repente eu descobri um médico e hoje eu não tenho nada, por favor. Eu falei, me dá logo o nome do médico, Angelo De Paola, ou De Paola, como dizem, né? Porque ele é italiano. Eu anotei e no dia seguinte eu estava lá conversando com o De Paola, que foi a minha salvação. De vez em quando parecia um descompasso assim, parecia que engasgava o coração, assim, a batida, depois passava, era assim, 3, 4 segundos. E quando apareceu a primeira vez foi na Espanha, nós tínhamos saído para jantar e tal, tinha dormido pouco porque tinha viajado e tal, e bebi um orujo, que é uma bebida muito forte lá. Mas bebi o que eu beberia normalmente. Aí à noite deu o descompasso, né? Eu chamei o médico, não sabia o que era isso. Aí o médico veio no hotel, falou, olha, vai no hospital tomar uma medicação para cortar esse efeito dessa arritmia. Não sabia o que era. Aí fui, meio preocupado, tomei acho que foi ritmonorme que eles deram, na veia, passou e não tive mais durante um bom tempo. E começou a aparecer esporadicamente, uma vez por ano, uma vez cada 2 vezes por ano, quando eu ficava dormindo mal, bebendo um pouco a mais e muito cansado, aparecia. Mas eu tomava ritmonorme, em 2, 3 horas passava. Esse era o normal. Fiquei durante muitos anos assim, até fazer a ablação. Bom, durante um tempo o Dr. Angelo me deu um remédio para ver se revertia o quadro da fibrilação. E durante os 15 dias melhorava e passados os 15 dias voltava. Aí eu tomava o remédio, ele melhorava e voltava. Aí chegamos a uma conclusão, ele disse, olha, eu acho que não tem remédio, você tem que fazer um procedimento cirúrgico que se chama ablação, né? Eu falei, tá bom. A minha mulher estava comigo e falou assim, mas essa ablação, ela tem problema? Ele falou assim, tem problema dele morrer durante a ablação. Ele brincou. Eu achei fantástico, porque ele foi honestíssimo, né? Ele falou assim, não, porque ele disse assim, não, isso não tem problema, os médicos costumam dizer isso. E há problema, né? Sempre há problema. Cirurgia é um problema. Aí resolvemos fazer a ablação e combinamos, fomos para o hospital, para o Albert Einstein, e foi feita a ablação. A ablação é um procedimento complicado, porque
você tem que tomar anestesia, você se senta, que ele põe um cateter na virilha e cateter aqui. São 4 cateteres que entram no coração e através dos computadores ele fica observando o comportamento deles até, segundo ele, chegar a algumas zonas e diminuir um processo elétrico que tem, digamos assim, de deseletrificar aquela região que está processando a fibrilação. Fizemos o procedimento foi facílimo, durou apenas 9 horas. A minha mulher perguntava de tempo em tempo o que estava acontecendo, né? Porque 2 horas, 3 horas, 4 horas. Mas foi uma coisa tão absolutamente genial que quando eu acordei, eu já não tinha fibrilação. E a partir daquele momento eu nunca mais tive fibrilação, o que é uma coisa absolutamente notável, né? E qual é a diferença? O que aconteceu? Eu comecei a viver, que eu não vivia mais. Eu ia a um restaurante, tomava um copo de vinho, tinha fibrilação, eu entrava em pânico, tinha que ir embora, uma infelicidade absoluta, não podia trabalhar, não podia entrar no palco. E de repente, completamente bom. Depois que eu fiz a ablação, foi um processo tranquilo, eu acho. Um pouco invasivo, mas muito pouco. São 2 catéteres, né? Quer dizer, um catéter pela coxa que vem até o coração e cauteriza como se fosse um sistema, um curto-circuito, né? E isso, a ablação, acho que deve ser feita quando não é um problema do coração, quando é um problema do sistema nervoso que comanda o batimento cardíaco. Aí acho que a ablação é eficiente. Aí eles fizeram a primeira ablação, melhorou, não tive nada durante muito tempo, 10 anos acho. E esse curto-circuito sempre procura um escape para poder formar de novo esse curto-circuito. E na época que eu fiz a ablação, com o Sousa, que é um grande médico, ele não se tinha a técnica que tem hoje, quer dizer, eles não viam um coração 360 graus, né? Hoje já o computador já mostra o coração em todos os ângulos, então é mais fácil detectar e cauterizar, formar uma proteção onde está dando esse curto-circuito aí. E aí depois de 10 anos eu comecei a ter de novo um outro tipo de arritmia, que era uma arritmia mais constante. Aí fiquei preocupado, cheguei no meu médico, não quero fazer outra, é muito ruim essa sensação, você viaja com a preocupação de ter isso, é muito desagradável. Eu aconselho quem tiver essa possibilidade de fazer a ablação. Aí eu fiz a segunda ablação e como se colocasse um coração novo, assim. Ficou absolutamente normal. Posso não dormir, ficar cansado, jogar futebol, nada, não tem nada, ficou uma coisa muito, muito tranquila. O Dr. Pastore sempre foi meu médico e ele falou, olha, você vai tomando remédio antes da primeira ablação, vai tomando remédio, acho que controla, tomei um Coron, também Ritmonome, mas sempre tinha aquele fantasma de acontecer isso, na hora de um show e tudo. Tive que suspender show por causa disso também, é muito desagradável, né? E tem também o problema do coágulo, né? Que pode acontecer se você deixar essa arritmia constante. E teve um dia que não passou. Então ele falou, olha, ou você vai tomar um choque ou você vai fazer a ablação. Eu falei, vou fazer a ablação. Aí esse dia foi o limite, na primeira ablação, eu fiquei no hospital já direto e fiz a ablação, saí depois de 2 dias. E só a preocupação não era com o coração, era com a coxa, né? Que eles não dão ponto, enfim, põe só um esparadrapo. Então você precisa tomar cuidado para não fazer movimentos, né? Mas o problema não é o coração, entendeu? Você começa uma vida praticamente normal. E na segunda ablação também começou a ficar muito insistente isso, o mesmo Dr. Pastore, que é meu cardiologista, mas não faz isso. Ele falou, não, quem fez foi o Sousa da outra vez, e quem trabalhava com o Sousa era o Maurício Scanavacchia, né? E ele agora ele é o melhor aqui de São Paulo, você vai fazer com ele. Aí fiz, tranquilo também, fiquei 2 dias no hospital, e a minha preocupação foi com a coxa e não com o coração. E parece que está tudo resolvido.
nunca antes da ablação é um inferno, uma vida conflituada, uma vida em pânico permanentemente é muito sofrido aquilo, né? A fibrilação deixa você num estado terrível, você não sabe exatamente o que vai acontecer, se você vai ter um ataque cardíaco em seguida, você se cansa, você não pode subir degraus, um pouquinho, o terreno um pouco inclinado já te cansa bastante. Isso era muito desagradável, e principalmente levando-se em conta o pânico que você tinha de que acontecesse alguma coisa mais grave em face de você estar vivendo uma coisa muito irregular, muito incômoda, né? Agora, depois da fibrilação, aí a vida foi uma maravilha, eu nasci outra vez, e estou desde então trabalhando, escrevendo, fazendo as coisas que eu faço, a televisão, teatro, vou para a fazenda, caminho todos os dias, mais ou menos uns 8 quilômetros, e aí foi fantástico, eu ganhei novamente a vida. Eu fazia tudo, jogava futebol, fazia tudo, não era o problema era só quando dava, mas enquanto não dava eu tinha uma vida normal, o coração, meu batimento cardíaco baixíssimo, 65, 70, e sempre foi assim. Quando não tinha isso, o coração não tinha nada. E quando dava isso é muito incômodo mesmo. Não dá vontade de você ficar deitado, não dá vontade de sair, ninguém percebe e você se sente muito mal. Se der de novo, faço outra, mas quando eu não paro meus hábitos não. Jogo futebol, tomo meu uísque quando tenho vontade, bebo vinho, fico às vezes dormindo mal, dormindo bem, às vezes dá uma extracístole normal, como qualquer pessoa. Então isso daí não tem nada a ver com a ablação. Isso qualquer pessoa teria em casos extremos de cansaço e tal. Mas é a única coisa, mas não é nada motivado pelo flutter, né? O que eu tive foi flutter. E fibrilação, mas era flutter. Então, o meu caso era aconselhável e poderia ser feita a ablação. Tem casos que não podem. Mas o meu, felizmente, pôde e o resultado foi muito bom. Eu aconselho a quem puder fazer, tiver condições e for o caso clínico, tem que fazer, porque a vida fica muito mais tranquila, você fica sem medo que isso aconteça, você fica bem mais tranquilo para tudo. E de repente surge esta inspiração que foi o conselho do Demetrio Magnoli. Procure um médico para você resolver o seu problema de fibrilação. E eu procurei, encontrei o Ângelo de Paola. Agora imagine só se eu estava com um médico, esse médico com o qual eu estava me tratando, ele me dava o remédio, mas ele não dizia, procure alguém que faça ablação. Ele não dizia isso, quer dizer, a vida continuava normal. De repente, esse conselho foi a minha salvação. Então eu acho o seguinte, todas as pessoas que têm fibrilação, elas devem procurar um médico especialista em fibrilação, especialista nesse procedimento cirúrgico que se chama ablação, porque você pode melhorar excepcionalmente a sua vida, você pode continuar vivendo outra vez. Eu não fumo, nunca fumei, isso me ajudou muito. Eu vou fazer 70 anos agora, o ano que vem. Eu realmente não senti diferença na minha vida nesses últimos 15, 20 anos. E eu me surpreendo, 70 anos é um ancião, né? Eu via como uma pessoa, um idoso, assim, e eu não me sinto assim. Talvez por eu ter, de uma certa forma, me cuidado. Eu acho que todo cuidado que você tem, o que você planta, você colhe. Claro que tem coisas genéticas aí que podem te ajudar ou prejudicar. Meu pai faleceu com 94, minha mãe com 93, minha avó com 97. Isso talvez esteja me ajudando. Mas, de qualquer forma, eu procuro fazer check-ups anualmente, exame de próstata, essas coisas todas são meio... O homem é sempre mais vulnerável. Não fumo, bebo com moderação, que isso eu tenho o Vinícius como exemplo, que bebeu muito, morreu com 66 anos.
Eu vejo fotos do Vinícius com 56 anos. Quando eu comecei minha parceria, ele parecia mais velho do que eu sou hoje. Então, ele era diabético e tudo, também tem isso, mas a tua vida, a vida que você leva, as preocupações, fazer um treino para não deixar as coisas ruins do dia a dia mexer com o teu ânimo, com o teu coração, né? E essa proteção existe, é bem racional isso. E você pode ter um problema, né? E nem eu li outro dia um negócio tão bonito que era: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, você pode sofrer ou não, independente de estar sentindo a dor por alguma coisa. Isso é tudo uma questão de cabeça, né? E ficar tranquilo o máximo possível, fazer a vida, deixar ela fluir de uma maneira mais tranquila. Tem gente que tem tudo e tem estresse. Tem tudo bem e tem estresse por qualquer detalhe. E eu não me aborreço com quase nada hoje. E quando estou com alguma preocupação, pego o violão, fica tudo bem. É o melhor remédio que tem. Essa que é a minha história.